Fala galera, beleza? Aqui é o Léo do canal Moruntri e hoje vamos estar falando aqui, fazendo um negócio que eu pretendo trazer mais vezes, eu acho muito da hora, eu vejo os outros fazendo, me deu vontade de fazer, eu falei, por que que eu não pego todo esse meu conhecimento de bobo e faço um vídeo desse? Bom, vai ser um vídeo com base em bosta nenhuma, só o meu pensamento, certo? Não, mentira, eu vou até trazer alguns dados e tal, mas enfim. Vai ser uma tier list sobre os técnicos do São Paulo, tá? Dos últimos anos. Né? Dos últimos anos, não, porque dos últimos anos a gente teria nem metade dessa lista, né? Bom, vai ser aqui desde o Bausa, certo? Até o atual, que é o Carpini. E eu vou dar minha opinião sobre todos, né? Eu pensei em fazer desde o Muricy, porque o Muricy assumiu depois que a gente tinha ganhado um título, foi vice-campeão brasileiro, teve um dos times aí, do time de 2014, foi um dos times que mais jogou bola em São Paulo, né? É um time de 10 anos atrás. Eu pensei em pegar justamente por isso, porque é 10 anos, então, os últimos 10 anos de técnico, mas eu não vou mentir, eu não assistia. Eu não, eu era moleque, eu não assistia futebol em 2013, 2014 ali. 2015 foi quando eu comecei a assistir, eu assistia futebol europeu, aí eu comecei em 2016, foi quando eu comecei a assistir futebol brasileiro, acompanhar o São Paulo e tudo mais. Enfim, aí eu decidi colocar o Bausa, que é o primeiro, que é um que tem até uma relevância. Então eu falei assim, bom, vamos falar a partir dele. Achei que seria legal a gente falar a partir dele, certo? Então eu peguei aqui o Bausa, o Ricardo Gomes, o Rogério, primeira passagem de 2017, Dorival, na sua passagem de 2017 também, Aguirre, o Jardine, Cuca, Diniz, Crespo, Ceni na sua segunda passagem, né, em 2000 como treinador, em 2021 que ele assumiu, Dorival, 2022 e Carpini, não, pera aí. Não, o Ceni assumiu em 2021, ficou 2022 inteiro, 2023 até o começo, 2023 e 2024 Carpini. Mas beleza, enfim, confusãozinha aqui. Galera, é... vou levar em consideração tudo, tá? Vou levar tudo em consideração aqui, mas, né, eu acho que o principal aí pra eu levar em consideração vai ser o quê? Vai ser o desempenho do time, não só os resultados, tá? Porque em questão de resultados, é, é muito complicado. É muito complicado. Inclusive, a gente vê isso acontecendo hoje, né? A torcida, uma parte da torcida. Inclusive, um desabafo aqui. Uma parte da torcida que não acompanha igual a gente acompanha. Que não acompanha de pegar e. Vamos ir assistir todos os jogos e vamos. Não, assiste quando tá ganhando. Tem uma parte da torcida que é assim. E isso, não tô falando que é o São Paulo, tá? Mas todos os times, esses times de torcida grande é assim. A do Palmeiras é assim, né? Cadê o time? Onde é que tava em 2013, 2014? Não sei. Agora hoje tem palmeirense em todo que é lugar, né? Mas eu não tô falando nem. Porque a nossa torcida tá assim também. Hoje, recentemente, ganhou esses títulos aí, ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa e tudo mais. O time deu uma reestruturada melhor, tem jogadores decentes. E com isso, lógico, não vou dizer que, pô, a torcida que lota o Morumbi todo final de semana, todo meio de semana, que coloca 40 mil num jogo chovendo 9h30 da noite numa quarta-feira que todo mundo trampa na quinta, é uma torcida foda. É uma torcida absurda. Mas, ao mesmo tempo, é uma galera resultadista que tá vendo o time ser campeão, então acompanha e tal. E aí o time perde 2 jogos, que é o que tá acontecendo com o Carpini. Perdeu 2 jogos, nossa, é o pior técnico do mundo. Bom, então eu vou fazer essa avaliação com calma, né? E vamos começar aqui já pelo Bausa. Entrando na questão do resultado. O Bausa foi um dos técnicos, um dos poucos técnicos dessa lista que não foi mandado embora, certo? Ele não foi mandado embora, ele saiu. É, Era um time bom, quer dizer, era um time no elenco, no papel, era fraquíssimo, tá?
era um time que jogava mais na raça, mais na vontade do que realmente na técnica, porque era um time muito fraco. Era um time que era o Caleri e mais 10. Tá, nosso goleiro era o Denis. Aí beleza, tinha Rodrigo Caio, que depois virou o que virou no Flamengo, mas no São Paulo ainda não era tudo aquilo. Tinha algumas peças que depois, porque nem Rafael Tolói. Rafael Tolói foi campeão da Eurocopa jogando pela Itália. Entendeu? Mas não é do Rafael Tolói da Itália que a gente tá falando. É de um time que era muito, muito abaixo. Era de um time que tecnicamente não se compara, por exemplo, ao time de hoje. Mas chegou numa semifinal de Libertadores, jogando na raça e no famoso toca no Caleri que é gol. Então, basicamente é o seguinte: se a gente fosse resultadista, mano, já joga aqui o Balsa no ótimo. Só que o time, eu não diria que o Bowser fez um trabalho ótimo, eu diria que ele fez um trabalho. Ó, já vou começar aqui a cagação de regra, tá? Eu diria que foi um trabalho muito bom, tá? Porque foi um técnico que fez a diferença. Foi um técnico que fez a diferença. Primeiro, não saiu escorraçado, igual a maioria dos técnicos aqui, não saiu escorraçado. Saiu pra ir pra seleção argentina, não sei o que, jogou menos de 10 jogos na seleção argentina, depois foi pro Emirados Árabes, se eu não me engano, foi pra Arábia, se eu não me engano não, porque eu fiz uma pesquisinha antes de fazer o vídeo, né, mas foi pros Emirados Árabes, depois pra Arábia Saudita, e não durou, aí depois saiu pra assumir como diretor, alguma coisa assim, se eu não me engano, da própria LDU, alguma coisa assim. Só que teve uns problemas aí, eu acho que ele foi diagnosticado em 2021, 22 aí, ele foi diagnosticado com Alzheimer, então é foda. Mas não foi um técnico que teve uma longevidade muito grande no elenco. Não foi um técnico que teve um bom elenco, não foi um técnico que teve o que muitos aqui tiveram, grandes reforços, não sei o que. Não, era Caleri e mais 10 ali. Então toca no Caleri que é gol. O Caleri... Se você abrir a lista de artilheiros da Libertadores, você vê lá, fulano com gol, ciclano com gol, um aqui, tipo Centurion. Ó o Centurion com 2 gols. Os caras com 2 gols e o Caleri com 9. Então, tipo assim, era um time que toca no Caleri que é gol. E era gol mesmo e ele se apoiou muito nisso. Não foi um campeonato brasileiro muito bom que ele fez. Não foi. De resto, se você pegar como um todo, não foi bom. Se você pegar como um todo, não foi bom. O trabalho. Não foi bom, não, mas não foi muito bom o trabalho dele. Só que pela Libertadores, pelo fato de ser um cara que foi citado, que é citado até hoje, falando. Pô, tipo, quando o cara fala. Pô, o Bowser em 2016 na Libertadores chegou numa semifinal de Libertadores, foi roubado, inclusive foi roubadaço aquele jogo. Quase chegou numa final de Libertadores, com um time fraco, com o Caleri mais 10, e esses técnicos de hoje não conseguem chegar nem na Libertadores e tudo mais. Enfim, uma questão. Pelo fato dele ter sido lembrado, assim, como o técnico da Libertadores 2016, que foi uma ótima Libertadores pra gente, um time fraquíssimo, quase chegar na final, ser roubado pra não chegar na final. Eu vou colocar o trabalho dele. Pra mim, se tivesse como, eu colocaria entre muito bom e bom. Entre bom e muito bom. Porque de resto foi meio mediano. Se fosse, o São Paulo só joga o Campeonato Brasileiro. Fraco. O São Paulo só joga Libertadores. Ótimo. Eu vou colocar ele no muito bom, mas é quase um bom. Dependendo da quantidade de gente que eu colocar aqui, vai ser quase um bom. Né? Mas eu vou deixar ele aqui no muito bom, justamente por esse fato de ser lembrado, o técnico da Libertadores que fomos para sempre. Bom, passando aqui pro Ricardo Gomes. Cara, vamos lembrar, né? O Ricardo Gomes, ele chegou numa época em que estava numa transição de presidentes e o Leco estava prestes a assumir, né? E o Leco, ele se apoiou muito no bagulho de ídolo, eu vou dar pro torcedor o que o torcedor quer, só que ele era um pilantra do caralho, ele era um palmeirense fudido. Então, ele chegou nessa transição, nesse momento de transição, e assim, ele pegou um trabalho. Tipo assim, ele caiu
num poço que era muito mais fundo do que ele conseguia, entendeu? Depois eu vou fazer uma comparação, né? Mais pra frente, quando eu for falar do Carpini. Por quê? O Bausa foi um treinador que fez um trabalho bom em questão da Libertadores e tudo mais. E era um time que eu não sei se tinha futuro, mas talvez com alguns reforços, algum time melhor, ele poderia brigar mais. Poderia ter sido, sei lá, campeão de uma Sul-Americana no ano seguinte, alguma coisa assim. Só que ele caiu num poço que ele não conseguia. Ele não conseguiu falar, dar a volta por cima com aquele time e tal. Ele não era do nível do Bausa, ele não. Pra mim, eu coloco ele aqui, fraco. Por quê? Porque ele foi um meio-campo entre o Bausa, que era um bom técnico, ele ficou ali no meio, ele fez poucos jogos, ele ficou ali no meio entre. Era a segunda passagem dele, inclusive. Acho que é a segunda passagem dele, inclusive. Ele já tinha passado pelo São Paulo, e acho que em 2010, se eu não me engano. Foi mandado embora depois. E eu tava lendo, ele foi mandado embora depois de ter caído pro Cruzeiro, então na Libertadores, né? E assim, eu coloco ele no fraco porque ele foi assim um meio-campo, foi um meio-campo entre um cara que era muito bom, que era o Bausa, né? Bom pra muito bom, que era o Bausa, pra o Ceni, que era um cara que estava sendo prometido já pelo Leco, que o Leco se apoiava muito nesse negócio de ídolo, colocou o Raí lá, colocou o Ceni para treinar, tentou contratar o Muricy, acabou que o Muricy viu a corja que ele ia estar se metendo, enfim. Então, mano, sinceramente, fraco. Não é aquele cara que tem destaque, não tem relevância, nem, nem nada pra estar aqui nas três de cima, nem nada pra estar aqui no lixo, entendeu? Ele não foi horrível também. Nem lembro direito desse cara. Mas, vamos falar agora do Rogério Ceni. O Rogério Ceni vai me doer falar dele. Por quê? O problema não era o Ceni. Tanto é que depois ele vai para pro Fortaleza, é campeão da Série B em 2018, é um dos times que é um dos títulos mais importantes do clube. É campeão depois de uma Copa do Nordeste, se eu não me engano, 2019. É, muda o patamar do Fortaleza. Se o Fortaleza hoje é o que ele é, deve 70% disso ao CN, 30% do Voivoda. Não vai. 60% do CN, 30% do Voivoda e 10% da diretoria. Mas, enfim, o Fortaleza, ele fez um trabalho excepcional. Se fosse dizer, o Rogério Ceni como treinador do Fortaleza, ótimo. Volta ele aqui no ótimo. Mas o São Paulo, ele se meteu no mesmo fundo do. O, a diretoria cavou um poço. Jogou o Ricardo Gomes lá dentro. O Ricardo Gomes, ele não podia sair para cima, ele falou, vou cavar para baixo. Cavou mais um pouco, desceu um pouquinho mais o nível do poço. E aí o Leco falou assim, ó, pega o super-herói que é o Ceni e joga ele lá no fundo do poço que ele vai saber o que fazer. Só que o Ceni nunca tinha assumido nenhum time grande. O Ceni nunca tinha tido nem experiência como treinador, sabe? Eu falo assim, mano, o Ceni, ídolo pela Florida Cup, porque, mano, não tinha nem capacidade pra treinar um time de futebol. Não tinha. Colocou a gente numa zona de rebaixamento, entendeu? Então eu vou deixar claro aqui, eu vou colocar o Ceni 2017 no lixo. Por quê? Cara, ele não tem culpa de estar aqui, tá? Ele não tem culpa nenhuma de estar aqui. Não tem culpa nenhuma de estar aqui. Nenhuma. Só que a diretoria, mano, fez com que eles, tipo assim, se fudesse, assim, sabe? A diretoria fudeu com ele, essa que é a questão. O Leco se apoiou na questão dele ser um ídolo, se apoiou na questão dele, da torcida ir a favor dele, a torcida ficava, pô, eufórica. Até 2015 o cara tava jogando no nosso gol, lá tinha mil e tantas partidas, 1.200 e tantas partidas, recordista de tudo e não sei o que, e o maior ídolo que a gente já teve. E aí a diretoria coloca ele num cargo, tipo assim, caralho, mano, é tipo assim, velho, mano, você é um cara que é um puta, um baita
de um contador. Você é um baita de um contador. Pô, muito importante um contador para uma empresa. Você é um baita de um contador. Ah, então vamos te contratar, vamos te colocar. Ah, não, você não vai mais ser contador, você não quer mais ser contador? Então vem ser o dono da empresa. Foda-se, entra no meu lugar e seja o dono da empresa. Tá ligado? Seja o superior dos superiores, o fodástico da empresa. Não vai conseguir, mano, não vai conseguir. Ele ainda não era treinador. Hoje ele é um baita de um treinador. Hoje eu acho o Ceni um baita de um treinador. Treinando o Bahia lá, trabalho que ele fez pelo São Paulo aqui, a gente já vai falar daqui a pouco. O Ceni não vai estar abaixo aqui, né? Mas, enfim, é... vou deixar ele aqui por incompetência da diretoria, tá? Se fosse, mano, pela, porra, vontade de descer ele aqui, eu estaria sendo injusto, tá? Com o que foi o futebol de São Paulo em 2017. E aí vamos falar de um cara que é o Dorival. É uma das grandes histórias do São Paulo foi o Ceni treinar o São Paulo duas vezes. As duas ele saiu criticado pela torcida, saiu queimado e assumiu o Dorival e o Dorival fez a boa pra gente, né? O Dorival, ele treinou o São Paulo no final de 2017 até o começo de 2018, quando o São Paulo tava no na zona de rebaixamento, pegou o São Paulo na zona de rebaixamento, lógico. Não foi sozinho que o Dorival fez isso. Teve a história do Hernanes, o Hernanes salvou a gente. É, o time começou a jogar uma bola, só que o Dorival pegou um time muito fraco, sabe? É só você ver, cara, em 2022 com o Rogério Ceni, quem que foi o cara, quem que foi o cara que foi o pior do elenco, pior jogador, Marcos Guilherme, horrível, não sabia, mano, o cara só corria e não sabia correr, tá ligado? Horrível, horrível, horripilante. E era titular nesse time do Dorival, porque era o que tinha. Então, assim, o trabalho do Dorival em 2017, pra gente não cair, levando em consideração só 2017, porque 2018 ele começou mal, com 5 derrotas, se eu não me engano, em 11 jogos do Dorival. O Dorival em 2018 foi pior do que o Carpini é hoje. E a torcida já quer que o Carpini saia. Então, cara, eu vou colocar ele no bom, o Dorival 2017 no bom, porque, cara, 2017, ótimo. 2018, fraco pra lixo, entendeu? Eu vou colocar ele no bom. Embora ele tenha jogado 11 jogos em 2018, eu não consigo avaliar o desempenho dele por 2018. Eu falei 2018 ou 2011? Ele jogou 11 jogos em 2018 e eu não consigo avaliar o desempenho dele em 2018 por conta disso, né? Agora vamos pra Aguirre, cara. Aguirre foi um técnico, cara, que o Aguirre eu consigo comparar ele um pouquinho com o Diniz. É que o Aguirre já tinha uma passagem, né, por outros clubes, né? Já tinha uma passagem por outros clubes na gringa e tudo mais. Ele já era um cara que tinha uma passagem, já tinha um negócio assim, tipo, era estrangeiro e tudo mais, e tava começando, ainda não era essa febre que é hoje de técnico estrangeiro, mas foi um cara que o São Paulo chegou a ser líder, São Paulo chegou a ser líder, São Paulo chegou a liderar naquela época. Pô, foi campeão do primeiro turno. Naquela época do Nenê, da Chapada do Nenê. 2018 foi a Copa do Mundo. Pô, tinha gente, eu me lembro que tinha gente. Era os loucos, né? Era os loucos. Mas tinha gente, clubistaço, que falava: pô, a gente precisava de um 10, de um meia armador na seleção. E esse 10 deveria ser o Nenê. Pô, quem fala isso é maluco. Mas na época o Nenê tava jogando muita bola. E aquele São Paulo com o Nenê, com o Everton, famoso Everton motorzinho quebrado. Com o Reinaldo jogando um bom futebol. Com o Diego Souza metendo gol pra caramba. Enfim, era um bom São Paulo. Só que decaiu muito. Decaiu muito. Se fosse pelo primeiro turno, mano, ótimo. Ótimo pra muito bom. Pelo segundo turno ter decaído pra caramba e perdido o título, eu vou colocar ele no bom,
mas ele saiu escorraçado. Ele é bom, quase fraco, tá? Eu vou colocar ele no bom, mas quase fraco. Quando ele saiu, quem substituiu ele, quem substituiu ele, já se falava no Cuca, tá? Já se falava no Cuca quando ele saiu. Mas quem substituiu ele foi o Jardine, tá? O Jardine tinha sido, ele foi finalista, né, da da Copinha. Ele foi finalista da Copinha, ele era o treinador da base. O Jardine, inclusive, eu não falei isso no começo do vídeo. Eu não falei de todos, porque tem os interinos. Os interinos, aqueles interinos que jogou 3 jogos entre um técnico e outro. O Jardine foi esse interino por muito tempo. E assumiu o cargo da base. Na Copinha foi finalista, perdeu pro Flamengo, aquele que o Lisieiro foi o melhor do campeonato, aquele São Paulo que jogava pra caramba. Foi finalista contra o Flamengo, perdeu. Vice-campeão, então já tinha um negócio. Ele estava fazendo um trabalho muito bom na base. Tanto é que ele sai da base em 2018, no meio pro final de 2018, ele sai da base, assume o São Paulo e em 2019 o São Paulo é campeão da Copinha. Então ele deixou um trabalho bom na base. Ele deixou um trabalho bom na base. Só que no profissional, cara, muito fraquinho, cara, muito fraquinho. 2018 terminou daquele jeito meio. Cara, eu vou fazer uma comparação aqui. O Jardine, ele não foi o interino, tá? Ele não foi o interino, mas ele foi. Ele foi. Cara, é. Tipo o Visoli, entendeu? Sabe o Visoli que pegou aquele São Paulo que todo mundo do Diniz que falava que porra, sou campeão, não sei o que. O Diniz perdeu todos aqueles pontos e o Visoli falou assim, mano, vou pelo menos aqui tentar uma classificação pra Libertadores, porque o bagulho já tá feio. Tipo o Botafogo agora que pô, não classificou nem pra Libertadores vaga direto, né? Tava 14 pontos. Muita gente compara, eu não comparo o São Paulo 2020 com o eu não comparo nem o São Paulo 2020 com esse Botafogo. 14 pontos é muito diferente de. A gente tinha 7 pontos virtuais. A gente não era nem 7 pontos reais. A gente não tava 7 pontos na frente do cara. A gente tava 7 pontos na frente do cara que tinha um jogo a menos. Então ele ganhou o jogo, que era o Flamengo, ganhou o jogo. E foi 4 pontos de vantagem só, cara. 4 pontinhos de vantagem. Quer comparar com 15, pô. Não existe comparação. E não existe comparação do São Paulo 2020 com o São Paulo 2018 também. São Paulo 2018 não era o campeão. Foi líder por algumas rodadas, estava bem, só que decaiu. E o Jardim, o que ele fez foi tipo assim, tá, eu vou segurar aqui e pegar uma pré-Libertadores. Pegou a pré-Libertadores, 2019 foi pra pré-Libertadores e perdeu pro Tajeres, tá? Ridículo, de uma maneira ridícula, do boi do Piauí, agora eu quero ver pra sair do Morumbi. E foi ridículo aquele jogo, né? Então, cara, por conta disso, eu fico muito entre o fraco e o lixo, tá? Pra mim é um dos poucos aqui que pode entrar no lixo, tá? Aqui vai ser muito. Eu vou colocar ele no lixo porque ele veio pra quebrar um galho em 2018. Não conseguiu quebrar o galho de classificar direto pra Libertadores. Foi pra pré-Libertadores, fez a merda de ir pra pré-Libertadores e na pré-Libertadores foi eliminado pro Tajeres. Pra mim é lixo, não era um time que jogava um bom futebol, não era um time que jogava futebol agradável, não era um bom time também, mas enfim, no começo de 2019 não reforçou o São Paulo também como deveria. E aí vamos começar a falar dos reforços. O Cuca, cara, o Cuca veio no momento em que o São Paulo, tipo assim, quis mudar o time de patamar. Quis mudar o time de patamar. Contratou Daniel Alves, presidiário, contratou Pato, contratou Juan Fran. Só que assim, foram umas contratações assim muito sem sentido. Muito sem sentido. Jogadores assim mais astros do que jogadores de fato. Acabou se lascando. Foram contratações horríveis, né? A do Pato, cara, a do Pato não foi uma das piores contratações do São Paulo. Ah, tinha o Pablo também. O Pablo chegou, se eu não me engano, chegou no final de 2018, campeão da Sul-Americana com o campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, fez um ano fora do comum em 2018, né? Em 2019 chegou ele,
Na época, eu vou falar outra coisa. Na época do Jardine, tá? O Pablo era bom, inclusive. O cara pegou um Pablo bom na época do Jardine. E numa época em que. Por isso que eu vou colocar ele no lixo, gente. Até numa época que o Pablo era bom, o time não jogava bosta nenhuma. Sabe? O time jogava bosta nenhuma. Foi eliminado pro Tadjera de maneira vergonhosa. Ele foi eliminado, se eu não me engano, também pro Bahia, cara. Na Copa do Brasil, cara. Muito ruim. Um trabalho muito ruim. Um trabalho péssimo, péssimo, péssimo. Mano, eu colocaria. Não tem como. Não tem como. Eu lembrei aqui agora da eliminação pro Bahia. Bem foi ridícula. Cara, lixo. Não presta. Não prestou nem um pouco. E o Cuca, cara, ele pegou, como eu tava falando, ele pegou um São Paulo que tava tentando montar um time de campeãozaço. E assim, outra coisa, o Cuca foi derrubadaço. O Cuca não foi. Não é que ele foi mal, que ele começou a ir mal. Os jogadores derrubaram ele, tá ligado? Derrubaram ele. Só que ele era fraco, ele chegou. Ele demorou pra chegar. O Mancini, que foi o. Talvez, né? Eu vi listas que a galera fez que tinha o Mancini como técnico e tal. Mas o Mancini foi só interino aqui no São Paulo. O Mancini jogou 9 jogos. Era pra ele não ter jogado nem 3 jogos. Ele jogou 9 jogos porque o Cuca demorou pra chegar no São Paulo. Porque tava com problema no coração. A gente fala, caralho, mano, o maluco tá morrendo já. Tá morrendo já. E você está querendo contratar o técnico que tá morrendo já. É complicado. Mas pra mim o Cuca foi fraco. O Cuca foi fraco. Fez 32 pontos no primeiro turno do Brasileiro. Foi um técnico que o time não jogava bem, nem nada, enfim. Cara, agora vamos falar de uma coisa que é complicada. Quando o Cuca saiu, entrou o Diniz. E o Diniz era um cara que a gente já via que, pô, o cara tem umas ideias diferentes e tal. Só que muita gente não gostava. Em 2019 muita gente não gostava, mas ele classificou o time para Libertadores. É... Tinha ali, né, o time que tinha os jogadores, aí tinha Vitor Bueno jogando mais ou menos, tinha as coisas assim, tinha alguns problemas, só que ele conseguiu se manter. Pra mim, o principal foi ele ter conseguido se manter depois de tanto vexame, cara. Pra mim, ele deu muito vexame, conseguiu se manter depois de muito vexame. 2019 e 20. Porque em 2020 a gente teve uma coisa diferente, teve a pandemia. Na época, na época da pandemia, um dos últimos jogos antes da pandemia foi durante a semana. O último jogo que teve com torcida antes da pandemia foi São Paulo e LDU, que foi aquele 3 a 0 no Morumbi, que o time jogando pra cacete, né? Mas já tinha perdido pro Binacional. Então, assim, mesmo com o time jogando pra cacete, tinha, tava bem no Paulista, tava jogando pra cacete. Jogou pra cacete contra o LDU, só que tomou 2 a 1 pro Binacional, mano. Binacional. Então, assim, o 2 a 1 pro Binacional foi uma das derrotas, assim, vergonhosas que a gente teve. Acho que é uma das derrotas mais vergonhosas que a gente teve em Libertadores, tá? Depois voltou pra Libertadores, depois voltou o Campeonato Brasileiro, aí teve o quê? O 3 a 2 contra o Mirassol, que foi um vexame do cacete. O Diniz, pra mim, é a cara dos maiores vexames de São Paulo, tá? Pra mim, é a cara dos piores vexames de São Paulo. O Diniz, ele teve a questão do Campeonato Brasileiro, que no Campeonato Brasileiro ele estava arregaçando em 2020, depois da volta da pandemia. Não sei como ele não foi mandado embora, depois de ter perdido pro Binacional, depois de ter perdido pro Mirassol, 3 a 2 no Morumbi, depois de ter perdido de 3 a 2 pro Bragantino no Morumbi, depois de ter, sabe, feito partidas horrorosas. Ele conseguiu se manter, fez um baita de um campeonato brasileiro até no ano de 2020, tá? Aí vai ter uma coisa que, lógico, ele teve a pandemia que, pô, nenhum outro treinador aqui teve uma pandemia, né? Pra se preocupar. Mas em 2020, o ano de 2020 dele, o campeonato brasileiro foi um baita de um campeonato brasileiro. Ele terminou 2020 com 7 pontos de vantagem virtual contra o Flamengo. O Flamengo
Ganhou aquele jogo do Fluminense no Maracanã, com 2 gols do Brenner. Era um time que jogava muita bola e não era um time muito bom, tá? Se você comparar com o time de hoje, por exemplo, o time de hoje é 1000 vezes melhor. Só que tinha o Luciano encapetado, jogando muita bola. Tinha aquele. Pô, o São Paulo meteu 5-1 no agregado no Flamengo na Copa do Brasil. Nas quartas da Copa do Brasil. Só que foi pra semifinal contra o Grêmio. E aí começou o declínio do Diniz. Por quê? Foi eliminado pro Grêmio. No momento que foi eliminado pro Grêmio na Copa do Brasil, eu ainda acho que se tivesse passado, teria sido campeão da Copa do Brasil naquele ano, em cima do Palmeiras. E pra mim, o São Paulo teria sido campeão da Copa do Brasil naquele ano, e o Palmeiras não teria sido tudo isso que ele é hoje. Eu não sei, mas é muito si, então não dá pra avaliar. O Diniz, naquele momento, era um técnico que a gente falava, porra, as ideias doidas dele finalmente tá funcionando. Só que quando finalmente estava funcionando, o que ele fez? Xingou o jogador do time dele. Pô, o jogador tinha feito o gol, tava 3-1 pros caras. E ele xingou o jogador do time dele de mascaradinho, perninha, ingrato do caralho, um monte de coisa. E, mano, pensar que um técnico foi desequilibrado pra chamar um jogador de mascaradinho, e isso nos custou um campeonato brasileiro. Se fosse. Cara, eu tô. Inclusive, cara, pra mim, eu não sei, velho. Porque eu não consigo colocar o Diniz aqui, abaixo. Não consigo colocar ele como fraco, porque eu não acho que ele era fraco. Não acho que ele era lixo. Eu vou colocar ele no bom, porque assim. Ah, é embaçado, mano. É isso que eu falei, velho. Ele foi um cara que poderia ter sido muito bom. Poderia ter sido muito bom, poderia ter sido ótimo. Se ganhasse o Campeonato Brasileiro, ótimo. Só que não ganhou nada, mano. Não ganhou nada e foi a cara do vexame. Sabe, voltar pra uma Libertadores, tudo bem, sem o principal jogador, o Luciano, que tinha feito merda lá quando ainda tava jogando pelo Grêmio e não podia jogar a Libertadores, porque tava suspenso. Cara, o São Paulo tomou 4-2 da LDU. O São Paulo não ganhou nenhum jogo, empatou um jogo e perdeu um jogo contra o River. Inclusive, tomou 2 gols do Julian Álvares, tá? São Paulo tomou 2 gols do Julian Álvares, que hoje é um dos principais jogadores aí do mundo. Na partida contra o River lá na Argentina. E, cara, sei lá, se não fosse tanto. Eu fiquei até pensando, cara, talvez eu coloque o Diniz em muito bom, porque eu acho que o time dele jogava muita bola. Ele foi um treinador que realmente ele treinava as jogadas e tal. Mas eu não consigo colocar ele no muito bom, porque, mano, não tem como, cara. Ele não foi muito bom, porque ele era a cara do vexame. E agora, quando ele saiu, né? O São Paulo tava na Libertadores. O São Paulo tinha, né, um time mais ou menos. Ele tinha revelado alguns jogadores da base muito interessantes, como o Diego Costa, por exemplo. Como. Pô, tipo, tinha ganhado uma grana, porque o Brenner tinha ido embora. O Sara, ele revelou também. Enfim, o Diniz e já tinha dado uma ideia na cabeça dos jogadores, entendeu? Pra mim, muito do que se vê hoje no time do Carpini se deve ao Diniz, tá? Eu não coloco nada do futebol de hoje é baseado no Cuca, nada do futebol de hoje é baseado no Jardine, nada é baseado no Aguirre, nada é baseado no Dorival, nada no Dorival 2017, né? Cara, é tudo. Todos os treinadores são um pouquinho Diniz hoje. Desses 4 aqui. O Crespo pegou um time que estava super entrosado com o Diniz, trocou de formação, colocou alguns jogadores. Pô, teve a chegada do Miranda, por exemplo. A volta, né, do Miranda. Foi um baita de um zagueiro. Em 2021 ele foi um baita de um zagueiro. Em 2022 ele já estava velho, mas dava conta. Sabe, seria melhor ele, eu acho, na final contra a Sul-Americana. Contra. Caralho, qual que é o nome do time? Do Del Valle na Sul-Americana em 2019. Se fosse o Miranda no lugar do Léo Pelé, a gente teria sido campeão, na minha opinião, certo? Mas a gente já vai falar disso. Só que todos esses aqui
contaram com um problema. Ó, o Diniz contou com esse problema, o Aguirre contou com esse problema, o Jardine contou com esse problema, o Cuca contou com esse problema, o Diniz contou com esse problema, o Crespo eu acho que foi um dos principais com esse problema, o Rogério foi um dos principais com esse problema, Dorival mais ou menos teve com esse problema, e o Carpini tá tendo problema de lesão pra cacete. São Paulo tem um departamento médico patético hoje, tem uma estrutura patética hoje, e, cara, não tem como, mano. Não tem como falar, mano. São Paulo, cara, em 2021, cara, vou falar do Crespo aqui. Herdou muita coisa do Diniz, mudou a formação, teve seus méritos pra ser campeão paulista, tirou o São Paulo de uma fila, certo? Se fosse. E na Libertadores encantou também na fase de grupo. Na fase de grupo foi bem pra caramba na Libertadores. Nas oitavas de final da Libertadores foi é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos de São Paulo. De todos os tempos, não. Dos que eu vi de São Paulo, é um dos meus jogos preferidos. Que foi um jogo, mano, puta, foi foda aquele jogo contra o Racing na Argentina, que teve foi 3-1, 2 gols do Riccone, um gol do Marquinhos, que agora veio pro Fluminense, se eu não me engano. Veio pro time brasileiro, aí acho que é o Fluminense. Cara, foi um time que poderia ter encantado muito mais, só que fez um campeonato brasileiro de merda e se ele continuasse, o São Paulo tava com 6 empates seguidos. Deu vexame na Libertadores, tomando 3-0 pro Palmeiras, nosso rival. Deu vexame na Copa do Brasil, tomando 3-0 no final. O Sara fez um gol, ficou 3-1, tomou 3-1 contra o Fortaleza na Copa do Brasil, nas quartas. E no brasileiro tava muito ruim. Então, se for assim, os primeiros 3 meses de Crespo, ótimo. Os próximos, lixo. Eu vou colocar o Crespo no fraco. Eu não acho o Crespo lixo, nem de longe. O Crespo, fraco, por quê? Cara, não. Ele é o significado aqui mesmo, mano. Fraco, era um time que não encantava, era um time que não jogava muita bola. Era um time que no começo parecia que você vê o jogo contra o Inter de Limeira, parecia que ia ser absurdo. Você viu o jogo contra o Mirassol, você falava, caramba, é a seleção mundial. Você viu o jogo contra a Ferroviária, porra, foda. Ele fez um baita no jogo contra o Santos e ele foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Isso tira ele do lixo, certo? Mas, pô, o cara tomou 3-2 pro 4 de julho, tá ligado? Pô, o 4 de julho também conhecido como 9 de julho, porque na volta pelou, meteu 9-1 lá, mas, mano, é muito fraco, cara. Como técnico, assim, como técnico não, né? Como técnico. Como jogador, metia gol pra cacete. Mas como técnico do São Paulo, é muito fraco. Pô, ele foi vice-campeão lá do, da campeonato lá dos Emirados Árabes, sei lá, da onde que ele foi vice-campeão de uma competição que não valia bosta nenhuma. E teve gente que falou assim, nossa, o Crespo devia voltar pro São Paulo. Pelo amor de Deus, gente. O Crespo quase foi rebaixado. E aí veio o nosso Salvador, que tinha sido, que afundou a gente no rebaixamento em 2017, por isso que tá aqui, e salvou a gente do rebaixamento em 2022. Rogério Ceni, cara. Rogério Ceni, a gente não. Se a gente. Pô, é porque falar isso é foda, né? Mas a gente seria rebaixado se não fosse Rogério Ceni. Mais uma vez, de tantas vezes que o Ceni já fez a boa pro São Paulo como goleiro, cara, ele salvou a gente de um rebaixamento. Já chegou assim, mano. Eu lembro que ele chegou, na semana que ele chegou, ele ganhou do Corinthians, ganhou do. Se eu não me engano, ele empatou com o Bragantino, perdeu de 1-0, eu acho que empatou. Mas ele já ganhou de cara, ele empatou com o Ceará, o primeiro jogo dele. Depois ele ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, de 2-0 do Palmeiras, no Allianz. Cara, ele foi bem pra caramba, cara. Ele foi bem pra caramba. Em 2021 ele salvou a gente. Em 2022 ele foi muito bem também. Em 2022 a gente lembra da trágica final contra o. A gente lembra da trágica final contra o Del Valle lá, que eu esqueci o nome já 2 vezes.
Mas a gente lembra dessa final e a gente, pô, por não ter sido campeão e ter sido tão broxante, cara, ter sido tão broxante esse ano de 2022, porque a gente poderia ter ido muito mais longe. Só que assim, lembrando, tá? Vamos falar, em termos de resultados de futebol, cara, o Rogério Ceni foi eliminado lá pro Flamengo, beleza. O Flamengo foi campeão de tudo nesse ano. Perdeu pro Del Valle, que depois ganhou desse Flamengo campeão de tudo. Então, assim, não era um time ruim. Del Valle foi um time depois que, no ano seguinte, inclusive, vale lembrar que no ano seguinte, 2023, foi campeão em cima foi campeão em cima do Flamengo, da Recopa. Depois eliminou o Corinthians, tá? Depois eliminou o Corinthians na Libertadores, na fase de grupos. Ganhou duas vezes, ganhou lá e ganhou aqui. Acho que ganhou 3-0 lá, se eu não me engano. Uma coisa assim. E, cara, o Rogério Ceni, se ele tivesse sido campeão daquela Sul-Americana, cara, é foda, porque é muito si. Mas eu tenho certeza, pô, se o Rogério Ceni tivesse sido campeão daquela Sul-Americana, ele estaria até hoje em São Paulo. Até hoje, mesmo que não tivesse ganhado nada no passado. Eu prefiro uma Copa do Brasil do que uma Sul-Americana, acho que todo mundo, né? Então, que bom que veio o Dorival. Mas o Ceni ter sido mandado embora do jeito que foi um pecado, mano. De todos esses aqui, de todos. O Dorival saiu pra seleção, o Bausa saiu pra seleção. De resto, o Ceni foi o único cara que foi mandado embora depois de uma vitória, gente. Ele ganhou do Puerto Cabello lá e foi mandado embora. Ele foi mandado embora. Gente, o Rogério Ceni foi mandado embora por conta de Marcos Paulo, mano. De Marcos Paulo, de Gabriel Neves. Mano, eu queria saber, por favor, mano, vocês têm continha no Instagram aí, Gabriel Neves Mil Grau. Pô, pelo amor de Deus, me responde o que esse lixo fez pelo São Paulo, cara? O que Marcos Paulo fez pelo São Paulo? Pra vir desgraçado, vir falar que não. Nossa, mas o Marcos Paulo é bom jogador. O Marcos Paulo é bom jogador e o Ceni não escala. Vimos! Nós vimos que bom jogador que o Marcos Paulo é. Puta lixo, cara. Nossa, eu fico puto de lembrar, cara. Nosso maior ídolo da história foi mandado embora por conta de uma torcidinha nada a ver que ficou, pô, ai, o time empatou com o Água Santa e foi eliminado. Vexame. Na semana seguinte, o Água Santa ganha do Palmeiras na final do Campeonato Paulista, no primeiro jogo, em campo neutro, igual, não foi no Morumbi aquele jogo, foi em campo neutro. E o São Paulo ganha do Água, o São Paulo empata com o Água Santa. O Rogério Ceni, um dos principais motivos, olha os motivos dele ter sido mandado embora, tá? O Rogério Ceni foi mandado embora pelos seguintes motivos, três motivos, tá? Vou dar três motivos pelo qual o Rogério Ceni foi mandado embora. Marcos Paulo não jogava, é um motivo, pô, vai se fuder esse motivo, é brincadeira um motivo desse. Dois, tá? O São Paulo empatou com a Água Santa em campo neutro. Uma semana depois, o Água Santa ganhou do Palmeiras em campo neutro. Então, tipo assim, me dá um motivo, por favor, do Água Santa do Carpini, inclusive. É um baita técnico. E era um baita time, que tava jogando muita bola também. Então, beleza. Foi mandado embora. Porque o Marcos Paulo não jogava, foi mandado embora porque empatou com a Água Santa, depois, uma semana depois, o Palmeiras perdeu. E um motivo dele ter sido mandado embora. Perdeu a primeira rodada do Brasileirão pra quem? Pro Botafogo, gente. Pro Botafogo, que fez o melhor primeiro turno da história. Perdeu pro Botafogo, foi mandado embora. É absurdo, é absurdo, é absurdo. O Ceni fez um trabalho, cara. Vou falar agora. Falamos de resultado de futebol. Agora vamos falar do trabalho do cara. Como não só. É porque a gente vê muito técnico relacionado ao desempenho do time do futebol. Mas o Rogério Ceni, ele era muito mais que isso. Ele era de fato um manager do time. Ele era de fato aquele cara que assume o papel mesmo do time, porque o Ceni é o São Paulo. O Ceni é o São Paulo. E, mano, se o time hoje tá melhor do que o de 2020, tá melhor que o de 2021,
tá anos-luz melhor do que o Bausa de 2016, anos-luz melhor do que o Ceni do Dorival de 2017, é por conta do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, tudo bem, a gente fala do Casares e tal, pra mim o Rogério Ceni foi, nessa reestruturação do São Paulo, o Rogério Ceni foi muito mais importante do que o Casares. O Rogério Ceni que mandou embora, filha da puta que nem o Patrick, que ficava de tretinha, ficava de palhaçada. Foi o Ceni que mandou embora Patrick. Foi o Ceni que mandou embora Reinaldo, um gordo desgraçado que não servia pra nada. Foi o Ceni que mandou embora Léo Pelé. Foi o Ceni e sofreu pra cacete com lesão. Estamos falando de resultados de futebol, sofreu pra cacete com lesão. Foi o Ceni, cara, que iniciou, foi o Ceni que mandou embora Thiago Volpe, foi o Ceni que mandou embora muita gente, que trouxe jogadores, tudo bem, trouxe o Jandrei, que é horrível. Tudo bem, trouxe o Jandrei, horrível. Porque não tinha muito mais. O, outra coisa, Marcos Guilherme, por exemplo. Pô, vai reclamar que o cara trouxe o Marcos Guilherme? Vai reclamar que o cara trouxe o Marcos Guilherme? Sabe quem que ele pediu? O Felipe Anderson. Ele pede, eu quero o Felipe Anderson. E dão pra ele o Marcos Guilherme. A culpa não é dele, a culpa nunca foi do Ceni. O Ceni, ele foi o responsável por essa reestruturação do São Paulo. Se hoje a gente comemora título, se hoje a gente comemorou a Copa do Brasil, se hoje a gente comemorou a Supercopa, cara, é por conta desse homem, Rogério Ceni. Rogério Ceni pra mim muito bom, quase ótimo. Rogério Ceni muito bom, quase ótimo. Dos últimos 5, ele foi o segundo melhor, pô. Não tem como. Muito melhor que o Diniz, muito melhor que o Crespo. Pô, teve o 4-0 contra o Palmeiras, tal. Mano, é o Palmeiras que foi campeão de tudo, o Palmeiras que era atual campeão da Libertadores, Palmeiras que era atual campeão da Recopa, Palmeiras que era atual campeão da não sei o que, de não sei o que lá, e ganhava tudo. Aí tomou 4-0. Cara, outra coisa, o Ceni não foi mal no 4-0. Quem foi mal no 4-0 foram os jogadores. Ceni revelou o Pablo Maia, tá? O Ceni deu chance pro Beraldo. O Ceni que contratou alguns jogadores que foram importantes no coisa, no título. O Ceni que trouxe o Rafael, que foi tão questionado no começo. Pra que um goleiro igual o Rafael, se a gente já tem um baita goleiro que é o Felipe Alves? Pô, o Ceni que foi responsável por tudo isso. O Ceni pra mim é o maior responsável por essa reestruturação, tá? E ele foi embora. Eu fiquei muito puto quando ele foi embora. Eu fiquei muito triste quando ele foi embora. Só que chegou o Dorival. E eu falei, mano, eu acho que o Dorival, na minha opinião, eu acho que o Dorival vai fazer um campeonato brasileiro mais ou menos, vai tentar chegar ali numa semifinal de Copa do Brasil, vai tentar chegar ali. Eu acho que a gente briga mais pela Sul-Americana, no final foi eliminado, entre aspas, assim, cedo na Sul-Americana, mas o Dorival deu. O Ceni deu uma casca pra esse time, cara. O São Paulo do Diniz e do Crespo era um São Paulo que dava tanto vexame, cara. Cada 3 semanas o São Paulo dava um vexame diferente, tá ligado? Cada Tá ligado? É ridículo. E o Ceni criou essa casca no time. Essa casca, principalmente depois do 4-0. Depois do 4-0, eu falei, mano, fudeu. A gente vai ir na Copa do Brasil lá, a gente vai tomar 8. Ganhou de 1-0. Mano, o time criou uma casca e passou, né? Nem Deus sabe como a gente passou, mas passamos. E o Dorival pegou esse time do Ceni com essa casca e conseguiu fazer jogar bola. O Ceni, cara, ele foi mandado embora também porque os jogadores não gostavam dele, os jogadores faziam panela e tudo mais, porque ele era chato. O Ceni é chato, mano. O Ceni é chato, ele é um cara chato, tá ligado? E o Dorival não. O Dorival é um dos maiores gestores de elenco do país. O Dorival, o subestimadíssimo Dorival, tá? É um dos maiores gestores de elenco do país e conseguiu fazer fazer o elenco do São Paulo jogar bola. E o Dorival, gente, vamos ser sinceros. Se fosse depender da torcida, pô, se a torcida fosse o presidente do São Paulo, igual o Casares mano, o Dorival ia ter caído contra o Sport, pô. Não ia ter sido campeão. Não ia chegar lá. Não, porque perdeu contra o Sport, aí depois perdeu contra o Grêmio.
Aí falaram, ai, mas esse Dorival insiste no Alisson. O Dorival fez o Alisson ser o nosso melhor meio-campista. Hoje o Alisson é o nosso melhor meio-campista. É... Cara, Dorival fez um trabalho sensacional. Pra mim, eu não tenho dúvida. É o único que eu não tenho muita dúvida aqui de colocar no ótimo, sabe? Eu não acho exagero falar que o trabalho dele foi ótimo, sabe? É absurdo. Tanto é que ele saiu pra ir pra seleção que é pentacampeã do mundo, entendeu? Eu acho que o trabalho do Dorival foi um dos melhores, assim, tipo, da história recente. São Paulo foi o melhor disparado. Dos últimos 10 anos, foi o melhor disparado. Pra mim, ele é dono da categoria. Essa categoria ótima aqui vai se chamar categoria Genial Júnior. Aqui, ó. Categoria Genial Júnior. Pronto. Não tem como. Genial Júnior. É ele, mano. Não tem como. Não tem como. E o Carpini pegou o São Paulo numa situação complicadíssima, porque fora a situação do colombiano Rames Rodrigues, que tá numa palhaçada do cacete, que já encheu o saco, o Carpini pegou um time que já tava bem do Dorival e um time que já tava meio que definido, só que tava com alguns probleminhas aqui, o problema do Rames Rodrigues, o problema. O Carpini fez um belo começo de trabalho. Fez um belo começo. Se for pegar as primeiras, sei lá, as primeiras 7 partidas dele, ele fez um ótimo começo de trabalho. E se você for pegar até hoje, ele tá com 9 jogos. Ele tá com 9 jogos. Os 6 primeiros jogos dele foi excelente. Foi o Santo André, 3-1, com o time completo. Portuguesa, 1-0 com o time reserva. A Mirassol, que fomos com o time misto também reserva, e fomos escancaradamente roubados, que era pra ter sido uma vitória aquele jogo. Aí teve o da Portuguesa, que foi 1-0 com o time reserva. Reserva não, não era reserva, era o time misto ali. É, foi. Depois teve o. Aí foi 2-0, 2-1 contra o Corinthians. Foi absurdo, tá? Ele fez o que nenhum desses técnicos conseguiu, nem o Dorival, nem o Ceni, nem o Diniz, nem o Crespo, nenhum desses caras conseguiu, que foi ganhar na Neoquímica, aquele lugar amaldiçoado do diabo. Se fosse para falar pelos primeiros 5 jogos do Carpini, Carpini no ótimo, entendeu? Só que... Ih, já desci ele, não consigo puxar ele aqui pra baixo, gente. Eu já vou colocar ele onde eu acho que ele deve estar. Muito bom, por enquanto. O trabalho dele é muito bom. E o time sair contra o Bragantino fez um primeiro tempo mais ou menos. Primeiro tempo mais ou menos. E sair vaiado, gente. Isso não é problema. Isso não é problema do São Paulo. Isso não é problema do treinador. Isso não é problema dos jogadores. Isso é problema da torcida. O time, uma semana atrás, foi campeão, cacete. Pô, do time 15 dias atrás foi campeão em cima do Palmeiras. Quebrou o tabu lá na arena de bosta lá do Girona. Cara, e ele é vaiado. O time é vaiado, tudo bem. Ele fez algumas burrices. Ele substituiu mal pra cacete contra o Santos. Um jogo que a gente foi roubado, assaltado, à mão armada. Mas, cara, ele foi um técnico muito bom nesse começo. Lógico, eu não sei se ele vai cair pra cá. Eu não sei se ele vai cair pra cá ou se ele vai subir pra cá. Mas hoje ele é muito bom. Hoje o Carpini é muito bom. Eu não sei, eu não entendo algumas coisas que ele faz. Mas em questão de resultado, eu vou descer ele pro bom. Eu vou descer ele pro bom. Foda-se. Questão de resultado, ele é muito bom. A gente foi campeão. Coisa que pouquíssimos vezes conseguiu. Eu vou descer ele pro bom porque tem algumas ideias dele que eu não concordo. Por exemplo, o fato de dele tirar o Caleri da área. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Caleri tem que ficar dentro da pequena área só pra finalizar. Entendeu? Mas enfim. Cara, eu acho que é isso. Acho que essa é a nossa tier list, né? Então. É... Eu acho que por enquanto é isso. Beleza? Espero que o Carpini suba. Vamos dar tempo pro cara trabalhar. Não precisa ficar 3 anos. Mas vamos dar tempo pro cara trabalhar. Tem 10 jogos que ele tá aí.
Contra o Bragantino não foi um jogo ruim, certo? A gente tá sofrendo com lesão de lateral, estamos sem lateral esquerdo, sem lateral direito. A gente sofreu com a lesão do Lucas, a gente sofreu com a lesão do Rato, a gente sofreu com a lesão de muita gente. Muita gente. Cara, vamos ter um mínimo de paciência com o Carpini. Dá mais 3 jogos, mano. Se o cara perder os próximos 3 jogos, aí vocês reclamam, tá ligado? Se o cara ficar de fora do Paulista, da classificação, vocês reclamam. Isso não aconteceu com nenhum desses outros técnicos. Mas ainda não, gente. Calma lá, velho. Calma lá. E é isso. Eu acho que por enquanto, galera, eu acho que por enquanto é isso. O time. Eu espero que a gente consiga passar por esse problema aí que a gente tá tendo, né, do Carpini. Que a gente consiga passar por isso tranquilo, porque eu fiquei triste, mano, de verdade. Quando eu fui no jogo contra o Bragantino, eu fiquei triste com a torcida. A torcida vaiar o time depois de um primeiro tempo mais ou menos. Tá ligado? Não foi nem um primeiro tempo péssimo, foi um primeiro tempo mais ou menos. E a torcida vaiar os jogadores e o técnico, mano. Muito feio, mano. Muito feio. Onde é que tava essa torcida? Onde é que tava essa torcida no jogo contra o Mirassol? Onde é que tava essa torcida no jogo contra o Binacional? Onde é que tava essa torcida no jogo contra o Fortaleza? Onde é que tava essa torcida no jogo contra o Palmeiras? Nos jogos contra o Palmeiras? Cadê? Cadê vocês? Onde é que vocês estavam? Entendeu? Onde é que vocês estavam pra ir 50 mil vaiar os torcedores contra Bragantino? Fazendo um primeiro tempo mais ou menos contra um dos times que é um dos melhores times do país hoje. É absurdo, gente. É absurdo. Cara, tem 2 semanas que o cara foi campeão, caralho. Tem menos de um mês que o cara foi campeão, mano. Tinha 2 semanas, semana passada, né? Tem menos de um mês que o cara foi campeão. Porra, gente. É isso, mano. Como que de 3 semanas o cara. Pô, é o carpinismo. E no dia seguinte o cara já não presta mais. Vamos ter paciência, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos ter um mínimo de paciência com o cara. Mas enfim, eu acho que é isso, galera. O vídeo tá longo pra cacete. Eu espero que quem assistiu a essa porcaria tenha gostado. Mas é isso. Foi uma cagação de regra desgraçada. Mas trouxe algumas verdades aqui. E muita gente precisava ouvir nessa torcida. Mas enfim, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade. Acho que eu vou trazer mais coisas, né? Mas. Enfim. Vamos ver aí. É... Então é isso, gente. Vamos ficar aí com, com essa esperança aí, né? De que o Carpini resolva tudo. Esses problemas. Talvez se ele colocar o Rames pra jogar e o Rames não jogar porcaria nenhuma, talvez a galera comece a dar um pouquinho de razão pra ele, né? Mas enfim, vamos torcer pro São Paulo. Vamos torcer. Torcer, de fato. Não ficar só cornetando, criticando. Mas enfim, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu pela atenção. Valeu pela moral. E quem puder deixar o like, se inscrever aí, é nóis. Tamo junto.